Olá, galera. Nesse vídeo eu vou fazer 4 exemplos de cálculo de volume, dois de pirâmide e dois de cone. Como a fórmula é a mesma, eu vou fazer tudo nesse vídeo, beleza? Então vamos para o primeiro exemplo. Em uma pirâmide quadrangular regular de altura 6 centímetros, cada aresta da base mede 4 centímetros. Calcule o volume dessa pirâmide. Então, só para ilustrar, eu fiz aqui o desenho, seria essa pirâmide aqui que ele está falando, seria essa daqui. Quando ele diz que a pirâmide é quadrangular, quer dizer que a base é um quadrilátero, tá? É um polígono de 4 lados. Quando ele acrescenta que é regular, significa que o quadrilátero, né, que forma a base, é um quadrilátero regular. Quem é o quadrilátero regular? O quadrilátero regular é um quadrado, beleza? Quadrilátero, um polígono regular, no caso, né, tem todos os lados com a mesma medida e os ângulos também são todos iguais. Então, se ele falar que uma pirâmide ele é regular, quer dizer que a base é formada por um polígono regular, tá? Nesse caso, como a base é um quadrilátero, né? Quadrilátero regular é um quadrado. Tá. É, aqui eu tenho as medidas que eu coloquei, tá? Isso aqui seria a altura e aqui é a medida das arestas. Aí eu quero saber o volume dessa pirâmide. A fórmula é essa daqui, vou até repetir aqui embaixo. O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Tá? Então eu preciso é, verificar aqui, né? Quem vai ser o valor da altura, quem vai ser o valor da área da base. A altura a gente já tem no próprio enunciado, né? A própria questão diz que a altura da pirâmide mede 6 centímetros. Então aqui eu já sei que mede 6. Falta descobrir quem é a área da base para poder substituir e finalizar a questão. Então, voltando aqui para a nossa figura, né? A base, como eu já tinha dito, é um quadrado. Então, se eu quero saber qual é a área da base dessa pirâmide, basta calcular a área desse quadrado. Beleza? Então, como é calcular a área de um quadrado? Tem a fórmula, né? Tem essa fórmula aqui que eu acho que eu botei para vocês, né? Que é L ao quadrado, que ela só vai pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Também poderia usar a ideia de cálculo de área de retângulo. Como é que a gente calcula a área de retângulo? É comprimento vezes largura. No caso aqui mede 4, a largura também mede 4. 4 vezes 4 também dá 16. Também poderia pensar dessa forma, tá? Então, a área da base, aqui no caso, né, vai valer 16 centímetros quadrados. Tudo bem? Então, essa parte aqui é a nossa base, né, que é exatamente esse quadrado aqui. Aí eu calculei a área da base, que deu 16. Então, é só vir aqui agora e substituir. Vai ficar 16 vezes 6 dividido por 3. Agora é só concluir essa conta, né? Assim, para facilitar um pouco, eu posso escolher um dos números aqui e já dividir primeiro por 3, né? Só para, às vezes, fazer isso fica mais fácil. Nesse caso aqui, você poderia multiplicar 16 vezes 6, vai dar um resultado, depois pega esse resultado e divide por 3, vai chegar na resposta. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar aqui, ó. Aliás, 6 dá para dividir por 3, né? 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, fica muito mais fácil fazer 16 vezes 2. 16 vezes 2, 32. Como a gente está falando em volume, então é centímetros cúbicos, beleza? Então essa é a resposta. E só isso, tá? Então é só
verificar quem é a altura, quem é a área da base e substituir, que a gente vai obter o volume. Vamos para a próxima. Então, também é uma questão de pirâmide. Calcular o volume de uma pirâmide de altura 12, cuja base é um retângulo com 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Então, também fiz aqui um esquema para ilustrar. Seria esse daqui, né? A pirâmide que está sendo dita aqui seria essa daqui, né? Que é uma pirâmide cuja altura mede 12 centímetros e a base aqui, a parte de baixo, né, é um retângulo com 10 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Aqui eu fiz aqui sobre um outro ângulo para ficar mais claro como é que é o formato, né, da base. Se você pegar a pirâmide e olhar por baixo, ele tem esse formato. Então, se eu quero calcular... na fórmula, eu vou precisar calcular a área da base, né? Precisar calcular essa área aqui, ó, da base. Então, basta calcular a área desse retângulo. Beleza? Olhando para cá, talvez fique mais fácil. Vamos lá. Então, vou repetir aqui a fórmula novamente, né? Volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Aí, a altura vale 12. Beleza? A altura vale 12. E a área da base a gente tem que calcular. Aqui é a área da base. Como a base é um retângulo, é bem tranquilo, né? Calcular a área de retângulo é só multiplicar comprimento pela largura. E 10 vezes 5 dá 50. No caso aqui, centímetros quadrados. Então agora é só substituir aqui essas informações. Vai ficar 50 vezes, 12 dividido por 3. Beleza? A área da base vale 50, a altura vale 12 e o 3 da fórmula. Agora é só fazer essa conta. Aqui de novo, né? Você pode primeiro multiplicar 50 por 12, pegar o resultado e dividir por 3. Só que é muito mais rápido você dividir primeiro e depois multiplicar, né? Esse número aqui de baixo só pode dividir, tá? Por um dos que estão em cima, porque aqui em cima está multiplicando. Como 12 dá para dividir por 3, né? Então vou fazer aqui a conta. 12 dividido por 3 é 4. E agora é só fazer 50 vezes 4. Que dá 200. Mudei aqui a cor. 200. Como é volume, né? Centímetros cúbicos. E acaba aqui. Beleza? Então aqui, ó, você tem que escolher... Se for fazer desse jeito, você tem que escolher um dos números daqui de cima para dividir por 3. No caso, 12, como dá para dividir por 3, né? Então, acabei escolhendo ele. Beleza? Vou fazer o próximo aqui. O próximo exemplo já é de um cone. Mas a fórmula é a mesma, tá? Para calcular o volume de um cone, também é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, na questão diz o seguinte: determine o volume de um cone reto de altura 6 e raio da base 8. Também fiz aqui o desenho, seria esse daqui, tá? Esse seria um cone, tá? No caso aqui eu não escrevi, né? Mas geralmente pode ter essa inclusão aqui, né? De dizer que é um cone circular reto, né? Porque a base é um círculo. Mas se eu não falar nada, entende-se que é circular, tá? Porque pode ser um cone com a base elíptica, né? Sendo a base uma elipse. Mas se eu não falar nada, a gente está tratando de um cone com a base circular. Então, aqui está o esquema, tá? A altura vale 6 centímetros e o raio da base vale 8. Então, aqui, novamente, né, eu tenho a altura desse cone vale 6 centímetros e falta descobrir quem é a área da base.
Então aqui de novo, né? Se você pegar esse cone e olhar por baixo, na verdade o que você vai olhar vai ser um círculo assim, né? Com raio 8 centímetros. E eu preciso calcular a área desse círculo, né? Que é a área da base aqui, que é a área desse círculo, é justamente a área desse círculo aqui. E como é que calcula a área de um círculo? A gente já viu essa fórmula, né? A área do círculo vai ser π r ao quadrado. Beleza? Sendo que o r é o raio. E eu tenho aqui o raio, vale 8. Então é só substituir. Aqui na própria folha, né, já dá pra fazer. Vai ficar 8 ao quadrado. Vai ficar 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Ou seja, a área vai ser 64 pi centímetros quadrados. Beleza? Então agora é só vir aqui e substituir a área da base por 64 pi. Então vamos lá. Vai ficar 64 pi vezes 6 dividido por 3. Nessa questão, como não há necessidade de saber o valor numérico, então não precisa substituir o valor do π, tá? No próximo exemplo eu vou substituir o π. Nesse eu vou manter o π até o final. Aqui novamente o 6 dá para dividir por 3, né? Então a gente divide. Aliás, já vou dividir aqui, 6 dividido por 3 é 2, já para adiantar o cálculo, né? E agora é só fazer 64 vezes 2. 64 vezes 2 dá 128 pi. Como é volume, né? Centímetros cúbicos. Acabou. Então essa é a resposta. Tá? Se precisasse, né, de determinar o volume, o valor numérico do volume, aí teria que trocar aqui o π pelo 3,14 ou pela aproximação que der no enunciado e multiplicar, né? 128 vezes o 3,14. Né? Nesse exemplo não é necessário. Vamos para o último. Determine a capacidade em litros de um cone reto de altura 12 e diâmetro da base 20. Então, a gente tem um cone desse tipo e eu quero saber a capacidade dele, né, em litros. Ou seja, você pode pensar da seguinte forma: pensa que seja possível, né, derramar água aqui dentro desse cone, né? Ele tem um formato de um copo, vamos dizer assim. Quantos litros de água caberiam aqui dentro? Seria basicamente essa a ideia, tá? Aí a resolução é parecida com a anterior, tá? Só que nesse caso, eu vou usar eu nem coloquei no enunciado, mas eu vou usar o π valendo 3,14, tá? Já que eu quero saber a capacidade, é interessante olhar o valor, a capacidade, né, em litros, o valor numérico. Então vamos lá. A fórmula, né? Volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Novamente, nesse exemplo eu tenho a altura, tá? Em todas elas eu estou dando a altura, né? A altura vale 12 e a área da base a gente tem que se virar para descobrir. Então, olhando esse cone por baixo, a gente vai tá olhando para esse círculo cujo diâmetro mede 20, certo? Se o diâmetro mede 20, ou seja, saindo dessa ponta aqui e chegando até aqui vale 20, quer dizer que aqui é a metade do caminho, que é o raio, né? Esse segmento aqui, que é a metade do diâmetro, ele vai medir 10 centímetros, beleza? Tanto é que 10 mais 10 vai dar os 20 centímetros do diâmetro. Na fórmula, então, eu tenho que usar esse valor aqui, tá? 10 centímetros. A fórmula para a área do círculo é πr ao quadrado. O raio vale 10.
10 ao quadrado vai dar 100, né? Então vai ficar π vezes 100. Ou 100π. Assim, não vou substituir agora, eu vou deixar para substituir no final, porque como o π é um número com vírgula, pode ser que seja trabalhoso trabalhar com π. Apesar que aqui nesse caso fica muito fácil, né? Assim, geralmente, nesse caso vai ficar fácil, mas geralmente a gente é bom carregar o π até o final para facilitar as contas, né? Nesse caso não, ficaria fácil, porque 100 multiplicado por esse número aqui daria 314. Mas nem sempre vai ser tão fácil. Então vou fazer de uma forma que seja talvez mais útil para todos os casos. Então voltando para cá, a área da base vai valer 100π. Então a gente substitui. Vai ficar 100π vezes 12 dividido por 3. 12 dá para dividir por 3, né? Novamente. Então a gente está tendo essa sorte, então a gente divide. 12 dividido por 3 dá 4. E 100 vezes 4 dá 400, né? Vai ficar 400π. Então, assim, se fosse parecido com outra questão, a gente iria parar aqui. Como a gente quer a capacidade em litros, então a gente vai buscar o valor numérico, né? Então, eu vou usar essa aproximação aqui de 3,14. Vai ficar 400 vezes 3,14. Assim, como é que eu posso fazer isso aqui de uma forma mais fácil? Esses zeros aqui, você pode usar para tirar aqui a vírgula, tá? Ficaria dessa forma aqui. 4 vezes... E esses dois zeros, você usaria para multiplicar esse número aqui. Ficaria isso daqui. Assim, sem usar calculadora, né? E faria 314 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Daria 1.256 centímetros cúbicos. Beleza? Tá. Só que eu quero a capacidade em litros. Então, como é que a gente faz isso? Aí tem que lembrar da aula que a gente viu sobre conversão de unidades. A gente viu conversão de volumes também. Tá? Vou colocar aqui uma parte, vem lá metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, certo? E a gente viu que quando a gente vai caminhando para a direita, a gente tem que multiplicar por 1000 quando a gente quer converter uma unidade para outra. E quando a gente quer voltar e ir para a esquerda, a gente tem que dividir por 1000. Então, nesse caso aqui, eu tenho que chegar em decímetros cúbicos, né? Lembrando que 1 decímetro cúbico é o que equivale a 1 litro. Então, a ideia é converter para decímetros cúbicos. Então, para eu converter centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, eu tenho que dividir por 1000. Então, dividir esse valor aqui por 1000 é só andar com a casa, né, com a vírgula, no caso, 3 casas para a esquerda. Então, o resultado do volume vai ser 1,256 decímetros cúbicos, beleza? Então, convertendo de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, a gente divide por 1000. 1.256 dividido por 1000 dá esse valor aqui, 1,256. Como está em decímetros cúbicos, então esse valor equivale a litros também. Então, essa é a resposta. Então, nesse cone aqui, se a gente jogar água aqui dentro, tecnicamente vai caber essa quantidade de água, né? Vai caber 1 litro e 256. 1,256.
Beleza, gente? Era só isso que eu queria fazer. Valeu!